Passar pela experiência LED tem sido algo incrível. É impressionante ver como um texto de 2.000 caracteres consegue se abrir num leque de possibilidades. Mas mais do que isso, eu tenho desfrutado muito sobre poder me reinventar. Tem sido muito interessante olhar minha pesquisa, rever cada página, rever cada vídeo e perceber que eu estou me aproximando de algo, de uma pergunta que é muito importante. Em algum momento você sentiu que estudar não era mais para você? Sim, principalmente por conta da idade, né? Eu achava que eu já era muito velha, e ter passado muito tempo, que eu não ia fazer tanta falta, apesar de na resposta anterior eu ter falado que sabia da importância de terminar, tinha a vergonha. Ao mesmo tempo eu achava que não era mais para mim, que eu não tinha mais Por que assim, né? por que terminar? Para que fazer? Se eu já tinha quase 50 anos, que na verdade eu tenho agora 52, na época eu não tinha nem 50 ainda. Então eu achava que não fazia mais sentido para mim. Mas eu tive pessoas da família, minhas filhas, meu esposo, minha mãe, que sempre me incentivaram. E aí eu fui e terminei. Mas assim, teve um período muito grande que não fazia sentido mais para mim terminar. Como você se sentia por não ter concluído o ensino médio? Emocionalmente, eu me sentia muito... sentia triste, sentia tristeza, sentia vergonha, incapaz. Sempre tive medo de tentar e não conseguir, não ser reprovada. Eu tinha muito medo de ser reprovada. Então, esse foi assim, a maior questão para mim. Medo de ser reprovada, de não conseguir finalizar. Você já deixou de fazer alguma coisa, um trabalho, um curso, uma oportunidade por não ter terminado os estudos? Muitos. Trabalho, cursos que exigia, né, o ensino médio completo, oportunidades de trabalho que eu já perdi, e até de seguir em frente, estudar mais, né, fazer mais coisas. Eu sempre perdi essas oportunidades por não ter o estudo completo. Por exemplo, o sonho que eu tinha assim, de muito tempo, que era fazer enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, e eu não tinha o Segundo grau, né? segundo grau para terminar, para começar o curso. Então eu tinha que terminar e para começar. Entendi. O que te impedia naquela época de voltar a estudar? Nada. Nada nem ninguém. Simplesmente eu fui meu maior empecilho. Eu sempre tive apoio de mãe, de pai, de irmãos. Depois veio meu marido, depois veio minhas filhas. Uma amiga minha também, professora, sempre já na fase adulta, né, me incentivou muito a voltar. E é isso. Então você foi o seu maior empecilho? Eu fui o maior empecilho. O meu desânimo Tem que voltar tudo, né? tem que recomeçar. O recomeçar foi o meu maior empecilho. Eu nunca tive alguém que falasse assim, não, você não pode estudar, não, você não vai estudar, não, você não pode, isso não é para você. Eu dizia isso para mim. Não, você não pode, você não deve mais, você é velha,
você não pode mais, já passou do tempo. Eu fui o tempo todo, desde que eu abandonei a escola, no primeiro ano do ensino médio, eu fui meu maior empecilho. Você pensava nisso com frequência ou evitava esse assunto? Por quê? Não era algo que eu pensava com frequência, era algo que eu pensava quando eu tinha necessidade. Aí precisava do ensino médio completo, do estudo completo. Aí eu pensava, poxa vida, não tenho, vou fazer. Aí passava aquilo e eu voltava de novo, né, a estaca zero. Pode continuar. E foi isso, eu sempre voltava pro mesmo lugar, né? Pro mesmo lugar. Quanto tempo você ficou com essa ideia de voltar antes de realmente tomar a decisão? Olha, eu tentei algumas vezes, antes de realmente tomar a decisão definitiva e terminar, eu fiz um supletivo, aí tive que interromper porque fiquei grávida, era uma gravidez de risco, comecei a fazer, mas aí eu acho que naquele momento ali eu terminaria. Mas aí eu não podia mais, porque era uma gravidez de risco, eu tive que ficar de repouso, então parei. Aí voltei de novo com um ensino médio, um supletivo, mas anos depois eu descobri que não era algo legalizado. Não era válido. Não era válido, né? E aí eu tentei recuperar, buscar recurso, não consegui. E aí foi aí que eu descobri o EJA, né? E por incentivo dos meus familiares, eu resolvi fazer e deixar para trás o que ficou e seguir em frente e terminar. E aí quando eu decidi terminar mesmo, foi definitivo. Foi aí que eu decidi e fui até o fim. Teve algum momento ou situação que te deu coragem para dar esse primeiro passo? Alguma coisa que te fez assim, agora eu consigo, vou tentar? Ou foi gradual, assim, você foi se convencendo? Também pode acontecer dessa forma. O que aconteceu? Quando eu cheguei a essa conclusão de terminar, na verdade eu não estava nem pensando em terminar naquele período que eu decidi terminar, né? A esposa de um amigo do meu esposo, ela fez nesse lugar que eu fiz, que eu terminei nessa escola, e ele chegou em casa contando que ela tinha terminado e tal, e aí ele me incentivou, ele mesmo me levou lá, e aí eu acabei me empolgando, não foi assim, uma decisão minha, eu vou terminar agora, eu vou. Mas ele te levar lá, te mostrar a possibilidade. A possibilidade me levou e me mostrar uma possibilidade que havia tempo, ainda havia oportunidade. Então, para mim, foi a partir daí que eu tomei a decisão. Não, agora eu vou terminar. Como foi seu primeiro dia ao retornar à escola depois de tanto tempo? Foi bom, uma sensação boa, mas eu tive... fiquei nervosa, ansiosa. Como todo primeiro dia de aula. Como todo primeiro dia, eu fiquei nervosa, mas no começo eu tive dificuldade de pegar o método, mas eu vi que foi só porque eu estava depois eu vi que foi só porque eu estava muitos anos longe da escola. O método não era difícil, era simples, né? Eu que por estar muito tempo fora tive essa dificuldade.
Mas foi sempre uma escola muito acolhedora, professores, colegas, e toda a direção da escola que eu fiz foi sempre todo mundo muito acolhedor. Mas assim, o primeiro sentimento foi de vergonha, de nervosismo, de ansiedade. Entendi. Depois que você voltou a estudar, o que mudou na sua vida? Não só nos estudos, mas a forma como você se vê. Bom, os estudos mudou, que hoje eu tenho meu ensino médio completo, não é muito, né? Mas É muito assim. Sim, posso tentar, tenho um leque de oportunidades se eu quiser agora buscar outras coisas, né? Uhum. Por ter concluído. E na minha vida em si mudou minha forma de pensar, até de ler outras coisas que não me interessavam. Uhum. Antes da escola, antes de terminar, algum artigo, reportagem, esse tipo de coisa mudou para mim, porque eu não me interessava. Eu sabia ler e escrever, mas eu não era algo que me interessava, porque eu não estava inserida no contexto de escola. Uhum. E quando eu fui inserida, né, principalmente na parte de história, eu tive muito aprendizado de história em geral, de muita coisa que eu não lia, de muitas coisas que eu nem sabia, e eu aprendi nesse período. Uhum. Hoje, olhando para trás, o que você diria para alguém que quer terminar os estudos, mas ainda não conseguiu voltar? Termina. Vai em frente, segue com medo. Faz muita diferença, é muito importante, não só para ter um currículo, mas para você, para a pessoa, como ser humano. É muito importante você ter um conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de você. Tudo que eu aprendi na escola, quando eu fiz agora, principalmente agora, né, que foi recente, não tem muito tempo, ninguém vai tirar de mim enquanto, né, e eu falo que vai vir dificuldades, que nesse processo, apesar de ter sido bom para mim, de ter sido acolhedor de todos os lados, tanto na escola quanto em casa, mas cheguei a pensar em desistir de novo, mas fui incentivada, né, pelas minhas filhas para não terminar, não desistir. E eu contaria a minha história para essa pessoa. Né, história que muitas vezes a gente se sabota, muitas vezes não tem uma pessoa que te impede, a não ser você mesmo, como foi o meu caso. E há casos que sim, tem casos que pessoas que são, né, impedidas. Mas falaria dos dois casos e falaria do meu, porque eu acho que tem muita gente, muitas pessoas assim que se enquadra nesse quesito de ser o próprio sabotador. É que é o poder de uma crença, né? Aquilo que você acredita, você se torna. Você acredita que não é capaz, mas não necessariamente alguém colocou aquilo em você. Às vezes você mesmo se apegou a essa palavra. Isso. E você acha importante que exista um projeto, né? Porque assim como você não teve exatamente a própria ideia de ir até o EJA, alguém te mostrou, alguém te levou, você acha que é importante ter um projeto que faça a mesma coisa, que de certa forma faça a mesma, te ajude a fazer essa ponte, a outra pessoa fazer essa ponte, assim como você teve essa ponte com um amigo? Sim, com certeza. Eu acho de extrema importância, né?
essa ponte, esse projeto. Acho que deveria ter muitos projetos como esse, e porque às vezes a pessoa até quer, às vezes a pessoa ou não quer, mas se ela encontra uma pessoa que vai lá, que leva ela, pega pela mão, mostra, olha, isso aqui é possível, existe esse lugar, e aqui você vai conseguir terminar. Eu acho que é muito importante, porque comigo foi assim. Meu esposo me pegou pela mão um dia de manhã, ele indo para o trabalho, me levou e falou, aqui é possível, aqui vai dar certo, você vai conseguir. Uma pessoa que eu conheço, a esposa dele já terminou, já fez. Então, assim, a ponte eu acho muito importante. É muito importante que tenha um projeto e as pessoas que façam essa ponte. Entendi. Nas entrevistas, eu consegui perceber uma coisa muito importante. O EJA funciona. Ele transforma vidas, ele realiza sonhos, mas ao mesmo tempo existe um problema que não pode ser ignorado, que é a evasão. E essa evasão não começa agora, ela começa lá atrás, quando esses alunos deixam o ensino regular. E anos depois, existe o risco de acontecer de novo. A minha proposta, ela continua sendo a mesma. Ela vai de encontro às necessidades emocionais e práticas do aluno. Porque se esse aluno percebe a utilidade imediata e ele se sente pertencente ao ambiente escolar, ele tende a permanecer. Mas revisitando essas histórias, algo começou a me incomodar. Eu comecei a me sentir profundamente incomodada com uma questão muito específica. Eu percebi que estava me aproximando de uma pergunta crucial, a pergunta que realmente move a minha pesquisa. E essa pergunta é: quem está faltando aqui? Porque enquanto eu analisava algumas entrevistas, eu notei que essas mulheres nem sequer estavam no EJA. Algumas dessas mulheres nunca tinham entrado no EJA. Então, como falar de permanência sem olhar para quem nem chegou a permanecer? Essa foi a minha pergunta e essa foi a constante que me moveu nessa pesquisa. Como falar de permanência sem olhar para quem nem chegou a permanecer? Qual é a maior dificuldade que eles enfrentam? No meu ponto de vista, a maior dificuldade é o cansaço, porque muitos ainda trabalham e saem do trabalho direto para a escola. A falta de incentivo por parte de seus familiares e a vergonha, porque muitos já são avós e estão juntinho com seus netos estudando. E você percebe questões de autoestima nesses alunos? Sim, a autoestima baixa. Alguns relatam, que tem vergonha por não saber falar corretamente, de falar na frente de outras pessoas, principalmente se essas pessoas forem mais estudadas que elas. Aí elas ficam com vergonha e preferem ficar quietas. Como essas pessoas se veem em relação à educação? Algumas se veem de forma inferior, né? E se veem também de uma forma prejudicada, porque o tempo e o conteúdo no EJA é reduzido. E por que muitos não procuram o EJA? Por vergonha e por se acharem idosos demais para aprender. O que você acha que impede essas pessoas de dar o primeiro passo? Eu acho que eles não dão o primeiro passo por existir preconceito dentro de sua própria família, dentro da sua própria casa. Porque muitos jovens hoje, mais jovens do que pessoas idosas, por exemplo, acham que o idoso tem que ficar dentro de casa e não tem que ir para a escola. E você acha importante criar projetos específicos para quem ainda não chegou ao EJA? Sim, eu acho muito importante, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar quando eram crianças. E o EJA ou qualquer outro projeto semelhante é uma porta de esperança para realizar sonhos. E eu acredito que o estudo é importante para todos, independente da idade. E foi aí que eu entendi.
essas pessoas não estão fora porque elas não querem aprender. Elas estão fora porque por muito tempo não foi construído um caminho, uma ponte para que essas pessoas atravessassem, né? Mas porque muitas vezes, quando tentam voltar, essas pessoas, quando elas tentam voltar, elas enfrentam barreiras, né? Várias barreiras. E uma das barreiras, para mim, das mais cruéis, é o etarismo. Porque geralmente vem da família, às vezes dos amigos, às vezes de si próprio, né? Você acredita, ou outras pessoas te fazem acreditar que você não é capaz, que já passou o seu tempo, que velho não precisa estudar. E isso é um absurdo. E a minha pesquisa se deu de cara com esse tema, com essa questão. Como falar de permanência sem falar de quem nunca chegou a permanecer. E o etarismo faz parecer que já passou da hora. E dentro de casa, a falta de incentivo ou até desencorajamento de quem deveria acolher, de quem deveria respeitar o processo da pessoa, são vários fatores, são um dos fatores mais críticos que fazem uma pessoa desistir de voltar para a escola. Eu compreendi que não é só sobre levar o conhecimento ao aluno, mas é sobre criar experiências simples que façam esse indivíduo perceber que ele ainda é capaz de aprender. Pensando nisso, o projeto se organiza em duas frentes simples: acesso, que funciona como um pré-EJA, e permanência, voltada para quem já está dentro do EJA. A proposta é que encontros semanais complementares, ao longo de 12 semanas e sem alterar a grade curricular, o mediador siga uma estrutura base, simples e replicável. Acolhimento, quebra-gelo, roda de conversa, atividades e fechamento.